aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, Bastiãozinho, eu vou contar um pouco das histórias, né, Bastião, que aconteceram, fatos que foram relevantes para a minha chegada até aqui hoje, gravando vídeo para vocês. Beleza, pesado? Então espero que vocês gostem do vídeo, um vídeo diferente um pouco. Carreguei ali hoje cedo, segunda-feira, em Jaraguá do Sul. Tô indo lá, mentira, carreguei ali em Curitiba para Jaraguá do Sul. E vamos ir lá para nós fazer uma viagemzinha, para ver se nós descobre uma nova rota e começa a faturar uns pila mais perto de casa aí. Positivo? No vídeo de hoje, Bastiãozinho, já conta com seu like, Bastiãozinho, já conta com seu like, senão vai ficar tremendo a cabeça aqui, ó. Se você não dá o like, vai ficar tremendo a cabeça aqui, ó, só pra você ficar confuso, sobrinho. No vídeo de hoje, rapaziada, eu vou contar um pouco do primeiro desejo que eu tive em ser caminhoneiro, cara. Claro que muitos de vocês aí têm esse desejo, e eu falo o seguinte: mantenha essa chama acesa, isso mesmo, mantenha essa chama acesa dentro de vocês. Por mais que você ainda não é caminhoneiro, ou não conseguiu ter oportunidade de viajar, ou enfim, qualquer outra barreira que te impeça disso acontecer, mantenha acesa essa chama. Eu vou falar o porquê. Eu lembro que eu era sempre... meu pai era caminhoneiro, né? Então ele chegava de viagem e tal, e eu sempre tinha aquela vontade. Eu acho que mais por ser filho de caminhoneiro, então eu tinha vontade de ser caminhoneiro e tal. Depois, com o passar dos anos, minha mãe se separou, fui morar com a minha mãe. Mas eu sempre fiquei com aquele desejo assim, que eu queria ser caminhoneiro. Mesmo que era um desejo meio superficial, vamos dizer assim, sem saber de valor, quanto ganhava, se era bom, se era ruim. Mas na minha visão era tipo assim: meus tios eram tudo caminhoneiro, meu pai era caminhoneiro, e eu sempre via meu pai chegando de viagem com bastante dinheiro e tal. Então eu falava, deve ser bom, deve ser uma profissão que dá bastante dinheiro, né? Não que não dê, né? Mas é que era a visão que eu tinha quando era pequeno, né? E aí foi passando o tempo, minha mãe se separou. Meu pai, depois de um tempo... Ó, caiu uma árvore aí. Meu pai, depois de um tempo, se aposentou, vendeu o caminhão. E aí eu pensei, né? Putz, agora vai ficar muito mais difícil eu ser caminhoneiro, né? Porque imagine, como é que eu vou conseguir comprar um caminhão ou ter um caminhão? E minha visão era sempre de ter um caminhão. Nunca passava pela minha cabeça trabalhar para alguém de empregado, né? Não que seja errado, né? Não tem nada a ver isso aí. Só que eu sempre via dono de caminhão, via sempre os autônomos. Então eu me identificava com aquela pegada de ser autônomo, né? Comecei a trabalhar em gráfica, fui pro sítio, trabalhei no sítio lá 1 ano, em 2001. Voltei para Curitiba e eu ficava com aquele pensamento. Falei, putz, cara, eu queria ser caminhoneiro. Como é que eu vou dar um jeito de comprar um caminhão para mim? E sempre aquele negocinho assim dentro de mim falava, né? Aí comecei a trabalhar em gráfica, aprendi uma profissão, era impressor offset. Comecei em gráfica limpando o chão, limpando o banheiro. Daí o cara falou assim, vou colocar você aqui para gravar chapa. Eu comecei a gravar chapa e limpar banheiro. Daí eu comecei a organizava todo o setor de chapa. Cara, eu era muito caprichoso onde eu trabalhava, assim. Eu era meio chato com organização, assim. Tanto que nos primeiros dias os caras fizeram uma reunião, já me elogiaram e tal. Eu fiquei todo cheio da bola, né, meu filho? Fiquei feliz pra caramba que eles tinham me elogiado bastante e tal. E fui trabalhando. E daí eu sempre olhava assim, ó, dentro da gráfica. Eu olhava e falava assim, quem que ganha mais dentro da gráfica? Os impressores offset? Então eu quero ser impressor offset, porque eu queria ganhar mais, né? Eu queria ganhar, comprar carro, queria fazer as coisas de piá, né? Queria ter as coisinhas, queria ter dinheiro, queria ter a liberdade, queria ter as coisas, né? E pra você ter as coisas, você tinha que ganhar bem. E eu focava assim, aquilo que fulano ganha bem. Eis que um dia eu comecei a falar com os meninos. Eu falei, velho, me ensina a imprimir e tal, me ensina a trabalhar com a máquina. E os caras meio que tinham medo, assim, de ensinar. Medo não, né, cara? Mas assim, meio que receio. Daí eu falava, a hora que tiver um tempo lá, vem aqui que eu vou te ensinar a misturar tinta. Daí me ensinava a misturar tinta. Pra quem não sabe, se eu bater o olho numa tinta, pode ser que eu não deixe ela 100%. Mas se eu ficar ali, ou pegar uma escala Pantone, ou alguma escala e for mexendo, eu logo chego numa tinta. Então assim, eu ganhava um salário muito baixo quando eu entrei na gráfica, né? Vim do sítio eu ganhava R$10 por dia, em 2001. Daí quando eu vim pra cá em 2002, eu comecei a trabalhar na gráfica, eles me pagavam R$187 em carteira.
Daí, mas assim, ó, eu recebia para aprender na prática uma profissão. Então assim, ó, hoje eu vou falar um negócio, ó, pra vocês não levam a mal, vocês que já comprou curso ou coisa arada. É importante você comprar curso e tal. Mas assim, ó, hoje em dia você fala pra alguém pra trabalhar, às vezes com um salário lá de R$2.000 pra você fazer tal coisa. Os caras não vai querer trabalhar. Eles vão falar assim, ah, Mitch, é muito pouco, não sei o que. Mas, cara, pensa o seguinte. Pensa que você vai trabalhar num lugar, você vai aprender uma profissão e vai receber. Você vai receber pra aprender uma profissão. Então, assim, no começo é ruim, né? Porque você vai receber pouquinho e tal. Mas se você parar pra pensar que no longo prazo você tá aprendendo uma profissão, é a melhor coisa que tem, né? Que nem, ó, aí eu fui aprendendo a misturar tinta, daí o cara me ensinou a bater papel e foi me ensinando passo a passo. E cada dia eu queria aprender mais. Aí um certo dia o cara começou a faltar, né? Começou a tretar com o patrão e tal, e faltar. Daí o patrão chegou em mim e falou, Mitch, você quer realmente aprender a máquina? Eu falei, ô velho, quem quer tá aqui, ô jovem. Dá oportunidade pro Bastião pra você ver. Aí eu, então beleza, vamos te ensinar. Que nem eu fiz com os meninos no caminhão, assim, ó. Peguei os piá que não sabia trabalhar com caminhão, falei, ó, eu quero do meu jeito, eu quero assim, assim, assado. Dá pra você? Dá. Então, vamos pra cima. Então tá, né, rapaziada? Fui, me ensinou e tal, daí eu tinha um velhinho do meu lado, chamado Álvaro. E ele pegava e me dava as dicas, né? Faz assim, faz assado, só que ele era meio porcão, né? Ele é meio porcão o jeitão dele e tal. Mas era trabalhador pra caramba. Me ensinou muita coisa. Ele, o Ovo, Maurício Cabrini me ensinou também muita coisa. Então assim, sou muito grato a essas pessoas que me ensinaram a profissão que eu tenho hoje, né? Hoje não exerço mais, né? Que é a profissão de gráfica, impressor offset. Mas isso não quer dizer que eu não saiba, né? Se eu voltar a trabalhar no segmento, alguns meses eu já volto a pegar a memória, né? De como era, né? E eu sei que daí eu aprendi, rapaziada. Foi daqui, foi dali, foi daqui, foi dali. Me bati, aprendi. Quando eu comecei a virar impressora, eu falei, nossa, cara, que massa, aprendi. Daí eu comecei a ralar, né, cara? Aprender diquinha de um, diquinha do outro, como faz isso, como faz aquilo. E os caras sempre me ensinando. Cara, quando eu fiz um serviço de 4 cores, que era um papel colorido, foi um dos dias mais felizes, assim, meu, na gráfica. Assim, eu falei, putz, olha que trampo que eu fiz. Você fica realizado, né, mano? Você fazer um serviço assim, você saber o processo inteiro, desde gravar chapa, até limpar a banheira é importante. Você ter uma organização, aprender a ter disciplina e tal. Mas você gravar uma chapa, pegar a chapa, colocar na máquina, fazer impressão, fazer o troço virar ali, tombar o papel, bater e tal. Claro, fiz muita cagada, mano. Você é louco, fiz muita cagada, colocar papel virado. Mas é amadorismo, é aprendizagem, né, cara? Tudo é aprendizagem, né? Então assim, foi muito bom pra minha vida aquilo ali. Aí eu peguei e aprendi aquilo ali, né, cara? Só que naquela gráfica que eu trabalhava, eles me pagavam muito pouco, né, rapaziada? E daí que eu fiz? Eu fui trabalhar atrás de um serviço em uma outra gráfica, onde eles me pagavam mais. E aí que meu salário praticamente dobrou. Ganhava R$500 por mês, saí de uma gráfica, fui numa outra, ganhando R$1.000. E daí comecei a trabalhar nessa outra gráfica e tal, e fui aprendendo outras máquinas, outros serviços, outras pessoas. E foi tudo agregando, né, conhecimento pra gente. E que nem assim, às vezes eu falo assim, muita gente às vezes não quer trabalhar pra aprender as coisas, mas ali você aprende na prática. Você, além de ganhar pra trabalhar, você tá aprendendo com um profissional ali que tá te corrigindo onde você tá fazendo errado e te formando profissional, né? Hoje a gente vê as pessoas vendendo curso, por exemplo, vou vender um curso. A pessoa vende o curso, só que o cara aprende na teoria, mas não aprende na prática. Então assim, às vezes é melhor você trabalhar por um pouquinho a menos, que você aprende na prática e tem uma profissão. Resumindo, nesse período eu meio que esqueci que eu queria ser caminhoneiro, né? Eu meio que esqueci, por quê? Porque eu tava focado na minha nova profissão, né? Na nova profissão de gráfica. Só que a chama continuava acesa dentro de mim, sabe? Eu sempre gostei disso aqui, sempre gostei de caminhão, da estrada, sempre gostei de liberdade. E se tem uma coisa que gráfica te faz muito, é privar da liberdade, porque você fica fechado no ambiente o dia inteiro, praticamente olhando para uma máquina, olhando para um papel. É o dia inteiro, dia e noite, dia e noite. Por último, teve dias que eu trabalhava aí, teve mês que eu trabalhei 27, 28 dias. Eu fazia mais de 150, 200 horas extra por mês, cara. Eu tava muito esgotado, cansado, né?
E a chama continuava acesa de querer ir pra estrada, de querer ser caminhoneiro. Só que nesse período eu já tinha comprado um carro pra mim, já tinha trocado de carro, já tinha um salarinho que na época dava mais ou menos 3 salários mínimos. Não era um salário ruim. Por exemplo, o salário mínimo acho que era 500 e poucos reais na época, 580. Eu já chegava a tirar 2.100 por mês com as horas extras. Então eu ganhava quase 3 a 4 salários todo mês. Então assim, eu tava até confortavelmente ganhando bem em gráfica. Eis que meu salário, o fixo base da minha carteira era R$1.200. Até nessa época eu fumava cigarro. E daí eu tinha que parar a máquina pra ir lá fora pra fumar, pra não ficar fedendo o papel, né? Os papel ficar fedendo cigarro e tal, pro cliente pegar um papel cheirando cigarro era ruim, né? Então na gráfica que eu trabalhei tinha um encarregado chamado Enior. Um abraço se um dia ele vê esse vídeo, sou muito grato a ele também. Ele chegou pra mim, chamou na sala dele e falou: Mitch, seguinte, eu conversei com os encarregados aqui, eu tô querendo te dar um aumento de R$100 no teu pagamento pra você parar de fumar, cara. Daí você para de fumar, você vai economizar ainda com cigarro. Enfim, vai ter um ganho muito mais que R$100 pra você. E daí você não para a máquina. Olha a visão dele de empreendedor, né, cara? Eu falei, cara, sabe que é uma jogada boa dele mesmo? Daí eu fumava, eu ia parar de fumar e eu gastava R$200 mais ou menos por mês de cigarro. 180, R$200. Eu falei, bicho, eu vou parar de fumar, vai me sobrar dinheiro e eu vou ganhar um aumento. Eu falei, não, vou parar de fumar com esse trem aqui, chega de fumar. Daí eu falei, não, pode botar esse R$100 a mais que eu vou parar de fumar. Eu vou dar um esforço e vou parar. E parei. Fazia 4 anos que eu fumava, rapaziada. Já comecei a ganhar um pouquinho mais e tal. Daí nesse período, rapaziada, comecei meio que tretar lá, porque eu trabalhava por R$1.200 por mês. O cara que fazia o mesmo serviço do meu lado ganhava 1.900. Daí eu comecei a querer igualar o salário, né? Que nem os meninos que trabalham comigo aqui, diferente se é o Matheus que tá, o mais velho, que tá 2 anos e meio comigo, ou o César que entrou hoje, eles ganham a mesma porcentagem com o mesmo caminhão. Se você trabalhar mais que o Matheus, você vai ganhar mais que o Matheus. Se trabalhar menos, o que manda é o quanto você trabalha. Eu acho que é a metodologia de pagamento mais justa que existe, é o comissionado. Por quê? Porque você não difere o cara que trabalha mais do que trabalha menos. Por exemplo, eu trabalhava numa gráfica onde o cara do lado ganhava 1.900 e eu 1.200. Eu me sentia lesado com isso. Então o que eu fiz? Eu falei, não, pra mim isso aqui não tá dando, eu tenho que ganhar o mesmo 1.900. E foi dali, foi daqui que eles não quiseram de jeito nenhum pagar. Isso que eu meio que tretei lá, falei, não, ou eu ganho igual ou eu tô saindo fora. Porque eu achava que eu poderia ganhar mais, porque eu trabalhava igual, fazia o mesmo serviço. Então nada mais justo do que eu ganhar equiparado aos outros, né? Na minha visão, né? Porém, empresa não pensa assim, né? Tem empresa que pega 10 peão, paga um salário mínimo, vai ter desses 10 peão 7 que trabalha menos e 3 que trabalha mais. Aí o que esse tipo de pagamento estimula? Estimula os que trabalham mais, os 3 que trabalham mais, trabalhar menos. Por quê? Por que eu tô me matando de trabalhar para ganhar a mesma coisa que um cara que não faz nada? Então eu não vou fazer nada também. Então é um tipo de trabalho que eu acho que você pagar todo mundo pela mesma proporção, eu acho que não é justo com quem se esforça mais e trabalha mais. Então eu acho que o comissionado é o melhor sistema de pagamento para quem é capaz e sabe que pode dar mais e pode ganhar mais. Então eu achava que eu não estava feliz ali, pedi para sair. Fui lá, negociei com o cara, ele falou, não, então vou te mandar embora. Eu falei, não, então beleza. E naquela semana, olha pra você ver, rapaziada, eu não pensava em ter meu caminhão e comprar meu caminhão, não pensava. Falei, vou dar um tempo pra cabeça, pegar meu seguro-desemprego, vou ver o que eu vou fazer da minha vida, né, cara? Agora, né, tô desempregado, vou ver se eu vou trabalhar em outra gráfica, o que eu vou fazer, mas eu já não queria mais gráfica, eu tava cansado, sabe? Aí o que aconteceu? Tinha um primo meu que veio da Espanha, fazia 1 ano que ele tava morando aqui já no Brasil, veio da Espanha, comprou um caminhão e tava trabalhando com o caminhãozinho e tava faceiro, ganhando o dinheirinho dele. Daí ele falou, Pia, já que você tá desempregado mesmo, vamos comigo, lá pra Volta Redonda. Carregou lá na Trombina, embalagem de papel, fretinho que é ruim, rapaziada, nem era muito bom. Mas na época era o que tinha, né, nós carregava o que tinha.
Não tinha aplicativo, não tinha nada pra procurar o filezinho. Eu falei, ah, vamos então. Daí ele carregou de Curitiba embalagem pra Volta Redonda, descarregou no cimento do lado de Volta Redonda, do lado da CSN, voltou na CSN, carregou a bobina e eu junto com ele, e voltou pra Curitiba. Ele demorou 2 dias e meio. 2 dias e meio. Ele foi cedinho, carregou, passou em Curitiba, passou lá em casa, pegou eu. A gente foi pro Rio, descarregou no outro dia, carregou, veio embora. Deu 2 dias e meio de viagem. Aí nós conversando, papo vai, papo vem. Eu falei, mas quanto você ganha? Ele falou, não, Pia, uma viagem disso aqui sobra 1.300, 1.400 reais sobra. Na época, né? Isso foi em 2008, cara. Eu falei, o quê? Você ganha o que eu ganho o mês inteiro em 2 dias e meio? O zoião fez assim, ó. Plim! Falei, você tá maluco, bicho? Falei, não. Falei, eu quero comprar um caminhão, vou virar caminhoneiro. Falei, você tá louco? Eu me matei pra trabalhar pros outros, eu vou matar pra trabalhar pra mim. Daí que eu fui, foi acender a chama mesmo. Daí acendeu a chama, daí pegou, juntou eu que eu já tinha meu carrinho, já tinha uma parte do meu acerto. E daí eu falei, sabe do que? Eu ia comprar um 1113 na época. Eu falei pro meu primo, falei, Piá, eu tô vendo aqui uns 1113 que eu consigo comprar quitado e tal. Falou, Piá, não pega já um 1513, um 1313, caminhãozinho que, sendo ele velho, mas ele passa com 14 mil quilos. 14 mil quilos você carrega todas as cargas. Se você pegar um 1113, você só vai carregar a carguinha mais leve e tal. Eu falei, sabe que ele tem razão? Depois que eu tô na estrada, eu pegando qualquer carga, eu me viro. E aí que foi que eu fui atrás de olhar caminhão. Daí botei meu carro à venda, vendi meu carro. Na mesma semana já botei meu carro à venda, porque eu falei, se eu vender meu carro, meu acerto, eu já tenho mais de metade do valor do caminhão. Aí eu preciso financiar só uma beiradinha, né? E na mesma semana já botei pra fazer a carteira de habilitação. Por quê? Porque tava adormecido a chama. Mas quando reacendeu mesmo e eu vi que eu arrumei clareza do como eu poderia ser para ter dono do meu caminhão, como poderia fazer para ser dono do meu caminhão, como que eu poderia ganhar com o caminhão. Aí juntou tudo, rapaziada. Daí que eu fui fazer a carteira de habilitação na mesma semana. Peguei, vendi meu carro na mesma semana. Fui lá no Pinheirão, tinha no sábado lá a galera que ia lá ver carro. Paguei R$5, entrei lá na mesma hora, vendi meu caminhão, o meu carro, né? Vendi meu carro, o cara comprou. Daí eu já tinha dinheiro para dar entrada. Não tinha habilitação, mas daí eu já tava fazendo. Daí acabou minha habilitação, eu fiz uma viagem com meu tio. Dei um giro bem grandão com ele lá pro Nordeste. Aí já meio que entendi em 20 dias, mas só frete ruim na época, nós rodava. Chegava no lugar, tinha carga, carregava, não ficava escolhendo. Eu não tinha noção, né? Daí nós carregava. Sei que em 20 dias, mais 21 dias, acho que tirou 3,5, acho que foi. Já era bem mais que o que eu ganhava o mês inteiro. Falei, o que, mano? Eu vou ganhar muito dinheiro nesse caminhão. Daí eu peguei, já botei pra torar. Voltei de viagem, já achei um caminhãozinho, comprei. Daí foi o dilema com a minha mulher, né, bicho? Daí minha mulher não tava muito animada, porque muita gente falava asneira no ouvido dela. Falei, larga mão, amor, vamos viajar comigo e tal. Daí ela topou e nós rachou o mundão viajando e trabalhando e assim a gente foi, rapaziada. E assim foi mais ou menos o começo. Resumo da história: se você tem desejo de algo, continue trabalhando, continue fazendo as coisas certas, que no momento certo as coisas vai tudo se juntar para que aconteça. Na minha época eu não pensava, quando eu tava em gráfica, em comprar caminhão, nem passava pela minha cabeça. Só que eu continuei trabalhando, poupando, guardando, comprando meu carro, tendo minhas coisinhas. E quando surgiu a oportunidade, que eu vi que, falei, pô, dá pra mim faturar mais do que eu ganho hoje, fazendo algo que eu já tenho desejo de fazer. Então assim, tudo se encaixou. E foi aí que eu realmente decidi, que falei, não, vou meter o pé e vou pra cima. E deu certo. Não foi tão fácil assim, mas no longo prazo deu certo. Mas é isso aí, rapaziada, só contando um pouco da história, pra relembrar é viver. Eu gosto de relembrar minhas histórias, gosto de olhar para trás e ver a estrada que eu trilhei, as dificuldades que eu passei para estar aqui hoje. E graças a Deus, tudo aconteceu como era para acontecer. Deus fez as coisas acontecer como era para acontecer na minha vida, sem precisar de pai me dar nada, sem precisar de ninguém me dar nada, só correndo atrás do próprio esforço, sem ser herdeiro, né, rapaziada? Mas é isso aí, um pouco da minha história pra vocês aí, enquanto eu desço viajando aqui na BR-101.
positivo, piazada? Espero que vocês tenham gostado do videozão aí. Logo eu venho aí com mais vídeo de história pra vocês aí, que não sei se vocês gostam, mas eu gosto de contar minha história e escutar minhas histórias de novo. Valeu, Bastiãozinho. Lembrando que é tudo histórias verídicas do Bastião. Valeu. Finalizar o vídeo e tudo de bom.